A paz de Cristo, igreja. Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que estamos na casa de Deus. Mais um ano está terminando. Já já outro vai começar. Mas os anos se passam e nós continuamos firmes na presença do Senhor. Quem está firme com Jesus aí? Quem está constante na presença de Deus, firme, constante, sempre abundante, sabendo que não é vão o nosso trabalho no Senhor. Deus tem galardão para cada um, irmão. O nosso Deus é um Deus abençoador. Eu já quero começar essa palavra te abençoando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus te faça prosperar na terra e que você e toda a sua casa estejam eternamente com o Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia! Se é para Jesus, aplaude com vontade, irmão. Que presente é você poder vir para a casa de Deus com a sua família. Hoje, quando saímos de casa, eu, minha esposa, nossos filhos, temos as mãos, oramos, agradecemos a Deus. Que presente! Nada se compara a ter a convicção de Deus na nossa vida. Deus nos abençoa de diversas maneiras, mas a sua presença é uma bênção extraordinária. Saber que não estamos sozinhos na caminhada, Deus está conosco. Ele está conosco o tempo inteiro. Enquanto estamos dormindo, Deus está conosco. Quando acordamos, Deus está conosco. Quando saímos de casa, Deus está conosco. Em todo tempo e lugar, Deus está conosco. Oh, aleluia! E saber isso é maravilhoso. Saber isso é ter paz, ter alegria no coração, saber que você vai vencer as batalhas. Fica firme com Jesus, meu irmão. Fica firme com Jesus, minha irmã. As lutas, elas não vão prevalecer. O nosso Deus é maior. O vento pode vir, pode atravessar uma tempestade, mas o nosso Deus é maior do que toda e qualquer situação, e é a vontade dele que prevalece, e a vontade de Deus é nos abençoar, é que nós sejamos felizes, que nós tenhamos vitória, que estejamos na sua casa, na sua presença. Você e a sua casa vão vencer e vão viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Oh, aleluia, irmão. Estou sentindo a presença de Deus forte aqui. Como é bom estar na presença do Senhor. Me alegro demais. Estávamos conversando ali atrás. Já são 28 anos aqui. E a gente vê as gerações passando, né? Gente que eu vi menino, hoje já é pai de 2, de 3. Não tem preço isso. Você vê seus filhos e você vê as gerações. Estavam falando aqui sobre o Betinho, não sei se ele está aí hoje. O Betinho foi nosso pajem de casamento, meu Deus do céu. Hoje já é capitão-tenente da Marinha, porque Deus abençoa, irmão. Deus abre portas, Deus nos faz chegar a lugares que a gente jamais imaginou. Deus tem para a sua vida muito além daquilo que você pediu ou pensou. Continue firme com Jesus, que todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua história. Oh, aleluia! Deus é bom demais. E eu pedi ao Senhor uma palavra para essa noite, e Deus colocou no meu coração que Ele perdoa. Deus perdoa. Você pode falar isso? Deus perdoa. Nosso Deus tem muitos atributos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor, é o Eterno. O nosso Deus é aquele que cura, é aquele que abençoa, é aquele que prospera.
mas talvez a maior de todas as bênçãos de Deus para nós é o ato de perdoar. Porque a nossa salvação está subjugada ao perdão. Nós só somos salvos porque Deus perdoa. O ato de Deus perdoar é um reflexo da sua graça. Não depende de nós, não depende do mérito humano, é da própria natureza de Deus. Deus, Ele é perdoador na sua essência. A Bíblia nos mostra que Deus é misericordioso, é compassivo, e Ele está disposto sempre a perdoar todos aqueles que se arrependem. E é importante que nós venhamos a compreender isso, porque uma das maiores estratégias de Satanás é incutir, é colocar na mente das pessoas que não tem mais solução para ela, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais chance, que ela já chegou no fundo do poço e que não tem mais saída nem salvação para ela. O inimigo tenta bloquear a compreensão de que Deus perdoa para que as pessoas não busquem o perdão. Mas nessa noite eu vim declarar para você: Deus perdoa. Diga comigo bem forte, 1, 2, 3 e Deus perdoa. Oh, aleluia. Se as pessoas pensarem que não tem mais jeito, elas desistem, elas se entregam e consequentemente são vencidas por seus erros, por seus pecados, por seus medos, por suas limitações. Por isso eu preciso afirmar com toda a intensidade do meu coração: Deus perdoa. Tem solução sim, tem uma saída sim, tem uma nova oportunidade sim. A sua história não acabou. Deus tem perdão para a sua vida, tem vitória para a sua história e tem algo novo para realizar. Oh, aleluia! Eu separei alguns versículos, irmãos, que mostram isso, que nos mostram a graça, o amor, nos mostram que Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Versículos que reforçam que o perdão de Deus é imenso, inalcançável, inatingível, mas é acessível a todos os que se arrependem e buscam a sua graça. E eu vou ler esses versículos para vocês. Eles vão aparecer aqui no telão. Se você sentir vontade no seu coração, leia junto comigo. Porque quando você declara o texto bíblico, o Espírito Santo entra na sua vida. Quando a sua boca professa a palavra de Deus, você está dando legalidade para Deus agir no seu coração, na sua mente, para tirar toda e qualquer ideia de que Deus está distante, porque Ele está presente, porque Ele está dentro de você. Então, enquanto eu estiver lendo, leia junto comigo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Salmo 103, 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem é Deus como tu, que perdoas a iniquidade
e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Tu não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Dá um glória a Deus, irmão. Dá um aplauso para Jesus por essa palavra. Oh Senhor, louvado é o teu nome pelo teu perdão na nossa vida. Mas não acabou ainda não. Efésios capítulo 1, versículo 7, leia comigo. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Salmo 86, versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Salmo 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isaías 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele de bom grado dá o seu perdão. Jeremias 31, 34. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Oh, irmão, você se alegra com essa palavra? Dá um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Diga: Senhor, eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Você já entendeu o quanto o nosso Deus é perdoador? Eu tenho outros versículos aqui ainda que eu poderia ler, que mostram o perdão do nosso Senhor, o ato de perdoar, a vontade de perdoar. E eu preciso, irmãos, pensar no seguinte: existe alguém que não necessita de perdão? Existe alguém entre nós que não carece ser perdoado? Todos os dias da nossa vida precisamos de perdão. Todos nós erramos, palavras que não deveríamos dizer, pensamentos que não deveríamos ter, atitudes que jamais deveríamos ter tomado. Mas eu quero deixar o seu coração tranquilo nessa noite. Deus perdoa. Deus perdoa. Tira um tempinho aí, lembra aí dos seus pecados e fala: Senhor, perdoa as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões, enche o meu coração da tua presença e do teu Espírito Santo. Lava-me, Senhor, limpa minha mente, limpa os meus olhos, limpa o meu coração, limpa, Senhor, dá-me um coração puro, um espírito reto, muda a minha maneira de ser, muda a minha maneira de falar. Oh, igreja querida, coloque-se na presença do Senhor, pois Ele está aqui nessa noite, e é Ele quem perdoa
todas as nossas ofensas. Oh, aleluia! A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. A Bíblia diz ainda que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz ainda que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu profetizo isso na sua vida. O perdão de Deus vai mudar a sua história. O passado fica para trás, os erros são abandonados, Deus não se lembra mais, e você começa a viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. É necessário que você abra o seu coração. É necessário que você se desarme de todas as suas filosofias, de tudo aquilo que você pensa, para que a palavra de Deus possa entrar, possa limpar, possa transformar, e você sair daqui diferente de como você chegou. É isso que acontece em cada culto, sim. Nos reunimos para adorar o nome do Senhor, viemos aqui louvar, cantar, ofertar, dizimar, mas a cada culto que estamos aqui, o Espírito Santo age dentro de nós, somos transformados, somos revigorados, somos limpos, conscientizados da presença santa do nosso Deus, que nos perdoa. Oh, aleluia! Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus entrar, vai falando com Ele aí: Senhor, eu preciso de Ti, o Senhor é que me sustenta, é o Senhor que me ajuda, o Senhor conhece as minhas deficiências, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor sabe quando eu erro, quando ninguém sabe, o Senhor sabe. Fala isso para Ele. O Senhor sabe quando eu erro, ninguém mais sabe, mas o Senhor sabe. E eu quero nessa noite profetizar na sua vida: Deus perdoa, Deus perdoa. Toma posse do perdão de Deus para você, toma posse da paz. O perdão de Deus traz paz, o perdão de Deus restaura, o perdão de Deus é um remédio que cura as feridas da alma. Tem gente que sofre durante a sua vida, que vive uma tristeza, que vive cabisbaixo, que vive uma montanha russa emocional, ora está bem, ora está mal, porque está com aquilo agarrado. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus perdoa. Oh, aleluia! Toma posse disso para você. Não fique carregando isso para sempre, guardando isso para sempre, não. O véu do templo foi rasgado. Você tem acesso direto ao Pai. Você fala com Deus. Você pode confessar diretamente a Ele. Você não precisa confessar mais a ninguém. O ato de Jesus na cruz do Calvário não apenas nos redime de todo o pecado, mas Ele abre a porta para que adentremos ao Santo dos Santos e nos posicionemos diante da autoridade divina em humildade, em humilhação, buscando a presença de Deus. Fale com o Senhor, abra para Ele as suas dificuldades. Não é vergonha. Todos temos situações que tentam nos parar. Todos temos áreas da nossa vida
em que o inimigo lança seus dardos inflamados, suas setas malignas, para nos ferir, para fazer com que não tenhamos forças para continuar. E a estratégia do inimigo é sempre fazer com que nós venhamos a ser derrotados diante das situações. E quando erramos, ele lança em face a culpa. Ele lança no rosto aquilo que nós não desejamos ser. Mas nessa noite eu quero dizer para alguns aqui que Deus perdoa. Você está aqui nessa noite para receber o perdão de Deus na sua vida. Você não vai carregar essa culpa. Você não vai sair daqui com esse peso. Hoje Deus te libera de todo o peso do pecado. Hoje Deus te dá uma nova condição de vida. Você vai viver única e exclusivamente para a glória dEle, em todo o tempo. E se alguma situação você se sentir oprimido, você se sentir com peso sobre você, você vai declarar: Deus perdoa. Nós estamos lendo o segundo livro de Samuel, e eu acredito que você já deva estar no final, porque só falta uma semana para terminar. Eu perguntei minha filha hoje, vocês sabem que eu tenho uma assessoria teológica, né, irmão? Lá em casa, ela se chama Teóloga Daniela, e eu sempre submeto as minhas pregações a ela, e eu fiz umas perguntas para ela sobre o que eu estava preparando para hoje à noite, e ela falou: pai, eu ainda não cheguei nesse capítulo. Eu falei: então corre que você está atrasada, você tem a tarde toda para colocar a sua leitura em dia. Porque o segundo livro de Samuel, irmãos, ele fala no começo sim sobre Samuel, mas a grande ênfase do livro está em Davi. O chamado de Davi, a unção de Davi, as lutas de Davi, as batalhas que Davi teve que enfrentar para se tornar quem ele se tornou. Quando nós chegamos lá no final do segundo livro de Samuel, abra aí a sua Bíblia, por favor, no capítulo 23, nós temos as últimas palavras de Davi. Você viu aí? Capítulo 23, as últimas palavras de Davi, é o título que tem, pelo menos nessa versão da Bíblia que está aqui comigo. Então, a história de Davi é contada no segundo livro de Samuel, desde a sua unção até as suas últimas palavras. O Davi que chega aqui nos capítulos 23 e 24, já não é mais aquele jovenzinho que lutou com o gigante Golias, já é um Davi maduro, já é um homem vivido, já é o grande rei de Israel. E no decorrer dos capítulos do segundo livro de Samuel, nós vivenciamos, eu vou usar essa palavra, nós conseguimos imaginar tudo aquilo que ele passa. Eu pelo menos acho que sim, e acredito que a sua leitura bíblica também te leva a ter essa imaginação, a vivenciar os acontecimentos. Davi passa por muitas guerras, Davi se aconselha, Davi vence, Davi mostra coragem, Davi mostra grande honra quando não fere Saul, ainda que tivesse oportunidade. Mas o segundo livro de Samuel também mostra duas situações de Davi que se encaixam muito bem nessa mensagem. Dois momentos em que Davi errou, dois momentos em que Davi pecou. Tem até outros, eu vou destacar só dois.
e que mostram que Deus perdoa. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 11. No meu esboço, eu escrevi: Davi foi um jovem de valor, Davi foi um grande guerreiro, e Davi foi um rei extraordinário. A Bíblia declara que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não era perfeito. Davi também precisou ser perdoado. No capítulo de número 11, versículos 1 a 4, diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. E Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era ela. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso, e depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Versículos 26 e 27. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Irmãos, eu não li o capítulo todo, porque eu sei que você já leu. E se você não leu, leia. A história de Davi com Batseba é uma história triste, porque Davi arma todo um plano. Davi manda chamar uma mulher que ele sabia que era casada. Ela engravida da relação de adultério que eles tiveram. Ele planeja a morte e no final Davi, além de adúltero, se torna um homicida, culpado de tirar a vida de um inocente, e de uma forma feia, de uma forma trágica, de uma forma que não correspondia com aquele Davi que nós lemos em outros capítulos de 2 Samuel. Mas isso nos mostra a nossa humanidade. Não existe homem perfeito, não existe homem que não careça de salvação nem de perdão. Mas eu quero declarar mais uma vez, vamos junto comigo, 1, 2, 3 e Deus perdoa. No capítulo de número, na continuação, capítulo 11 ainda, versículo, agora é o 12, eu botei 11 aqui, mas é o capítulo 12. Capítulo 12, Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi, versículo 1. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e o gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, ele pegou a cordeirinha do homem pobre
e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Irmãos, o nosso Deus perdoa. Davi era digno de morte. Davi ocupava a mais alta posição do reino. Davi era a pessoa mais abençoada da sua terra. De onde Deus tirou Davi, tudo aquilo que ele passou, e Davi fazer aquilo que ele fez. Mas Deus é tão perdoador, que enviou um profeta, que na sabedoria de Deus contou uma história, em que fez com que Davi se irasse contra o pecado que ele mesmo havia cometido. E a grande vitória de Davi é que ele reconhece o seu pecado. Eu pequei contra o Senhor. E o que eu acho lindo nessa palavra é que no versículo 13, no mesmo momento em que ele confessa o seu pecado contra o Senhor, o profeta Natã responde: também o Senhor perdoou o seu pecado. Eu quero dizer para você que o perdão de Deus é imediato. Confessou, Deus perdoa. Confessou, Deus perdoa. Admitiu, Deus perdoa. Porque a vontade de Deus é que você tenha uma vida abençoada. Compreenda isso nessa noite. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus que nos coloca num padrão de moralidade muito diferente do mundo, mas Ele sabe das nossas limitações e Ele age para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós através do seu perdão. A outra passagem está no último capítulo desse livro, capítulo de número 24. Talvez você ainda não tenha chegado lá. Quem está fazendo uma leitura paulatina, vai chegar no último capítulo essa semana, mas eu já vou te dar um spoiler. Já falei um pouquinho de manhã e vou falar mais um pouquinho dele agora.
no capítulo de número 24, entenda bem o contexto, são contextos diferentes. No capítulo 11 e 12, Davi era aquele rei que havia conquistado tudo, estava no auge da sua glória. Ele vem crescendo, se torna rei de Judá, depois se torna rei de Jerusalém. Quem leu sabe o que eu estou falando, irmão. E aí ele está no auge da sua glória, ele é aquele rei, aquele homem que está no seu mais alto vigor. Quando chega no capítulo 24, Davi já é um rei mais velho. Davi já passou por diversas situações. Davi já havia errado, perdoado, passou por tudo aquilo que o profeta Natã havia profetizado. Seu filho se levanta contra ele, ele tem que fugir de Jerusalém, e ele retorna. Davi já está numa situação muito mais amadurecida, mas não adianta, irmão. Não é do homem, é de Deus. Embora Davi já fosse um homem mais velho, mais maduro, mais experimentado na vida, ainda assim carecia de perdão. Eu me lembro do pastor Gilberto Malafaia, já idoso aqui, falando para a igreja que não importava a idade, sempre, em todo tempo, carecemos do perdão de Deus, porque em todo tempo podemos errar, em todo tempo podemos pecar, mas não podemos esquecer, Deus perdoa. Fala comigo, Deus perdoa. Olha o que acontece no último capítulo, versículo 10. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração, e ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Para você entender o contexto, eu vou continuar a leitura, mas queria te explicar. Davi manda contar o povo. Davi queria saber quanto poder ele tinha, o quanto poderoso ele se tornara. E isso mostra, irmão, que já não havia mais uma dependência plena e total de Deus. Quando o homem acha que pode, quando o homem acha que é por causa da sua intelectualidade, quando o homem acha que é por causa da força do seu braço, quando o homem acha que é por causa da sua conta bancária, ele está precisando do perdão de Deus, porque nada somos se não for o Senhor, nada alcançamos se não for o Senhor, nada conquistamos se não for o Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, ao lugar que você conseguiu chegar, foi Deus quem fez na sua vida. Diga glória a Ele, diga: eu te dou graças, Senhor, eu te agradeço, eu dependo única e exclusivamente do Senhor. É o Senhor quem me coloca de pé, é o Senhor quem me dá estratégias, é o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem me leva em triunfo diante das situações da vida. Davi estava no momento em que se achava muito poderoso. Davi estava se achando um rei glorioso. E eu me lembrei de 1 João 2, 15 e 17, não precisa nem colocar no telão, só para você perceber: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, olha bem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Consegue perceber os pecados de Davi? A concupiscência dos olhos, viu a mulher bonita no terraço. A concupiscência da carne trouxe a mulher para a sua cama. A soberba da vida se achou o rei mais poderoso por causa do seu exército. Mas a palavra de Deus diz assim, ó:
o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Oh, aleluia! Diga glória a Deus, igreja. Louve o nome do Senhor. Mas para encerrar minha mensagem, eu quero voltar lá em 2 Samuel 24, versículo 11. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, já não era mais o profeta Natã. Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor. Entenda, igreja, como que Deus é misericordioso, abençoador, através das palavras que Ele nos envia por meio dos seus profetas. A palavra que Deus está te dando hoje aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, aqui nesse altar, é para te abençoar, é para que faça você prosperar e vencer tudo aquilo que te limita de viver o que Deus tem para você. É assim que eu vejo a palavra de Deus. Versículo de número 12. Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi, e lhe comunicou isso, dizendo, você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra. Decida agora e diga a resposta que devo dar ao que me enviou. Então, Davi disse a Gade, estou muito angustiado. Porém, é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Davi já tinha experiência com Deus. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Versículo 17, ao ver o anjo que feria o povo, note bem, Davi viu o anjo. Davi falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse, vá, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Você consegue entender isso aqui, irmão? Assim como Deus perdoou Davi, no mesmo momento em que ele declarou a Natã, eu pequei contra o Senhor, Natã disse para ele, também o Senhor te perdoou. Na hora em que ele declarou diante de Deus, Senhor, eu é que pequei. Por que que o povo está sofrendo? Coloque a culpa sobre mim. Ele admite o seu pecado diante de Deus. Ele coloca, Senhor, eu estou aqui, eu é que tenho que pagar pelo meu erro. Você está entendendo isso, irmão? No mesmo dia, Deus já deu o livramento, já mandou, já orientou, vai lá e prepara um altar na eira de Araúna. Aquele altar era o que, irmão? O altar do livramento. Seria pago o preço daquele pecado, aquela praga iria cessar, e é exatamente o que acontece no decorrer do texto.
E quando chega no versículo de número 24, para encerrar, Araúna oferece ao rei tudo. Araúna dá para ele o que ele quisesse, deu os bois, deu a terra, deu tudo. Mas Davi diz no versículo 24: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, comprou os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar e apresentou ao Senhor holocaustos e ofertas, e assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Eu quero falar para você algo muito importante nessa noite. O preço do nosso perdão já foi pago. Davi precisou comprar a eira de Araúna. Davi precisou comprar os bois para oferecer a Deus o holocausto e as ofertas pelo perdão. Mas nós somos abençoados, porque o preço da nossa salvação, o preço do perdão da nossa vida, o preço da nossa intimidade com Deus, Jesus já pagou na cruz do Calvário, e não foi com prata nem ouro, mas foi com sangue, o sangue precioso do nosso Senhor. Oh, aleluia! Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu vim pregar que Deus perdoa. Eu mostrei para você, através da palavra, o caráter perdoador do nosso Deus. Eu mostrei para você, através de exemplos da palavra do Senhor, o quanto Deus deseja perdoar aqueles que se arrependem. Não éramos dignos do perdão do Senhor, assim como Davi não era digno, nem no seu primeiro erro, nem no segundo, quando já era um homem mais velho, amadurecido, experiente, não deveria ter errado daquela forma, mas errou. Mas toda vez que Davi se arrependeu, Deus perdoou. Eu quero declarar isso na sua vida: Deus perdoa. Fala isso para alguém, vira aí para quem está do seu lado, diga: Deus perdoa. Pelo menos para uns 3, 4, diga: Deus perdoa. Oh Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome pelo perdão. Eu queria que a equipe de louvor viesse louvar. Vamos adorar ao Senhor, engrandecer o nosso Deus pelo seu perdão, pela sua misericórdia, pela sua graça, porque não somos merecedores, pois pela graça sois salvos. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Você se alegra na sua salvação? Você se alegra no perdão de Deus? Coloca diante do altar do Senhor, pode começar. Coloca diante do altar do Senhor tudo aquilo que tem oprimido a sua mente, o seu coração. Confessa ao Senhor nessa noite. Abre, não guarda nada. Faça como Davi fez. Declare ao Senhor seus pecados, suas limitações, tudo aquilo que o inimigo lança no rosto. Coloque diante do Senhor nessa noite. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Aleluia. Preciso de ti. Oh, aleluia. Feche os olhos, igreja. Quebranta o meu corpo. Fala essas palavras para Deus. Não apenas cante. Como a costa. Oh, Senhor. Assim tenho sede. Vem sobre a tua igreja nessa noite, Espírito Santo.
Assim é minha alma, preciso de ti. Oh, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Aleluia. Vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. E escuridão procura me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Aleluia. Distante de ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena existir. escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu perguntar nessa noite. Você que entrou aqui e essa palavra falou ao teu coração. Você que precisa de Jesus para viver. Você que está afastado do Senhor, mas hoje o Senhor te diz: eu te perdoo, e começa uma nova história na sua vida. Você que precisa de Jesus, já não dá mais para viver sem o Senhor. Eu quero orar por você. Você que está aqui nessa noite e quer retornar à presença do Pai. Você que está aqui e quer tomar a decisão mais importante da sua vida, de entregar o seu caminho ao Senhor. Levanta a sua mão assim, ó, bem alta para ver. Quem nessa noite aqui? Talvez você esteja nos visitando. Eu preciso te conhecer. Você que está nessa noite aqui precisa entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Levanta a sua mão assim para a gente orar por você. Tem alguém aqui assim hoje? Você veio convidado por alguém? Ou você veio porque você mesmo quis vir? Não sei. Mas você está na casa do Pai. E Deus está falando no seu coração que Ele tem perdão para você, que as coisas do passado ficaram para trás e que hoje começa uma nova história na sua vida, uma história de bênção, uma história de vitória, uma história de intimidade e relacionamento com Deus. Você que está aqui e quer ter Cristo na sua vida, quer ter a paz que só o perdão de Deus dá, levanta a sua mão assim para eu poder orar por você. O Salmo de número 51, Davi escreve quando se arrepende dos seus pecados. Quando Natã o confronta e ele admite o seu erro, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões.
segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. É isso que Deus tem para você. Uma nova história, uma nova caminhada. Você que deseja receber o perdão e a paz do Senhor, nós queremos orar por você. Basta que você levante uma de suas mãos, e nós vamos entregar a sua vida ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez. E se você deseja, entrega a sua vida ao Senhor. Não posso viver, não vale a pena. Se você convidou alguém, é hora de você ajudar essa pessoa. Fale para ela. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus escrever a sua história a partir de agora. Distante de ti, Senhor. Distante do Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu preciso de ti. Tem alguém para Jesus? Se tem, é a hora. Não resista à voz do Espírito Santo. É Deus que está falando com você. Eu quero te convidar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar. Tem muito tempo que você está resistindo à voz do Senhor. Tem muito tempo que você está vivendo uma vida distante de Deus. Mas hoje Deus tem uma nova história para você. Sai do seu lugar, coloque-se diante do altar e receba o perdão do Senhor. Você vem, a porta está aberta. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo tempo para você, mas você precisa tomar essa decisão. Se não tem, que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Dê um aplauso para Jesus.